Nós estamos, então, na nossa quarta semana, falando sobre direção divina, sobre 7 decisões que mudarão a sua vida. Mais uma vez eu digo o seguinte, parece ser aquela coisa meio mágico, né? Dá 3 passos e dá certo. Não, claro que não. Pastor, quer dizer não, calma aí, vamos com calma. Nós estamos usando o número 7, porque segundo o autor do livro, o escritor Greg Groeschel, ele encontrou essas 7 ações, essas 7 decisões, que ele mesmo, na própria vida dele, tá? Ele traz muitas experiências da sua própria vida no livro, e ele mostra como essas decisões foram importantes na vida dele. Gente, então vamos lá. Então nós estamos falando de 7, são 7 decisões. Nós já falamos da primeira decisão. Uma hora vai aparecer ali. A primeira decisão é começar. Lembra que nós falamos aqui? Precisa começar. Não adianta ficar só pensando. Eu quero, eu desejo, eu tenho sonho, eu tenho vontade. Comece. Vamos lá, comece. A primeira decisão pode ir para o outro. Começar. Você tem que começar. Para de ficar planejando. E a gente já viu aqui, começa de que forma? Começa pequeno, não precisa, meu sonho já está lá. Não, qual é o primeiro passo que você precisa dar? Qual é o segundo passo? O importante é começar. E qual área da sua vida? Também você que sabe qual é a área que é importante para você. Né? E essas decisões, elas servem para qualquer área da sua vida. A segunda decisão é parar. Bom, se a gente começa, tem que parar. Como assim? É para começar ou para parar? A gente começa, mas de vez em quando nós precisamos parar para fazer uma análise, para analisar a situação, a condição, para ver se nós estamos no rumo certo, se as decisões que ainda estamos tomando na nossa caminhada está nos ajudando a chegar no nosso objetivo. A terceira decisão é ficar. Nós falamos na semana passada, ficar é permanecer naquele propósito. Porque, já viu? Tem gente, irmão, que, olha, em uma semana ele tem 10 sonhos. Ele começa, ele tem um sonho, aí ele começa. Aí quando você encontra ele uma semana depois, não, aquele lá eu já abandonei, agora já estou em outro. Aí daqui a pouco, não, já estou em outro. Eu já estou em outro. Tem gente que muda de sonho igual muda de camiseta, de roupa. Né? Muda de sonho, muda de projeto, não é decidido naquilo. Por quê? Porque às vezes não tem a decisão, não consegue ser firme na sua decisão de permanecer naquele objetivo. Permanecer naquele objetivo. Não, agora eu sou corintiano. Não, agora eu sou São Paulino. Não, agora eu sou palmeirense. Não, agora eu sou flamenguista. Quer dizer, hoje, não, agora eu sou vascaíno. Não, aí também não, né? Já é demais, né? Vamos lá. Então, a terceira decisão é ficar. E hoje nós vamos falar da quarta decisão. Qual é a quarta decisão? Qual é a quarta decisão? O tema da nossa mensagem de hoje, Emily, o tema da nossa mensagem de hoje é avance para o seu destino. Olhe para quem está do seu lado e fala para ele, avance para o seu destino. Não, vamos fazer outra pergunta antes. Pergunta para ele, você sabe para onde você está indo? Se você não sabe para onde você está indo, irmão, qualquer lugar que você chegar, tá bom. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente assim que não tem sonho, não tem objetivo na vida, não tem uma definição, não sabe nada. Então, para ele está tudo bem, o momento da vida dele, independente do momento que ele está vivendo, para ele está bom. Como é que você está? Está bom. Mas, irmão, não está bom. Como assim está bom? Porque ele não sabe. Ele não tem um alvo, ele não tem um objetivo. Então, ele não tem como avançar. Ou ele vai avançando, vai indo para algum lugar que nem ele sabe qual. Se você perguntar para ele, tá, meu irmão, vamos lá. Se eu te perguntar onde você quer estar daqui a 5 anos na tua vida profissional. Tanto faz. Tanto faz. Onde você quer estar daqui a 5 anos na tua vida espiritual? Mesmo que hoje. Então nem precisa você avançar, fica hoje. Fica aí. Não precisa mais tomar a próxima decisão. Né, dar o próximo passo. Então, a quarta decisão, a decisão que nós vamos falar hoje é a decisão de avançar. Avance para o seu destino. Então, se você sabe para onde você está indo, a primeira coisa, você precisa ter clareza
de para onde você vai. Qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo para a tua vida espiritual. E veja que eu não estou focando uma área específica, eu estou falando num contexto geral. Então, seja na tua vida familiar, espiritual, emocional, financeira, material, seja lá a área que for, tua saúde física, a tua saúde emocional, tá? Para onde você está indo? Essa é a pergunta, para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o teu destino? Você sabe onde você quer chegar? Você sabe qual é a história que você quer contar da tua vida? Essas são as perguntas que você tem que responder para você então começar a tomar essas decisões. Josué capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Se você trouxe sua Bíblia, vamos ler. Josué capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz o seguinte: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Eu vou voltar nesse texto, mas olha só, você que já tem aí essa familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, você sabe muito bem que momento é esse que o povo está vivendo. Você lembra? O povo hebreu estava por 430 anos escravo no Egito, escravo de Faraó. Deus levanta Moisés vai lá e em nome de Deus, em nome do eu sou, ele põe aquele povo em liberdade. Faraó tem que libertar o povo, debaixo de muita pressão, Faraó tem que libertar o povo, e o povo sai, o povo hebreu sai. Então, mais de 2 milhões de pessoas, quando entraram no Egito eram apenas 70, e quando saem mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. E esse povo então sai de um 430 anos de cativeiro. Esse povo é levado pelo caminho do deserto. Esse povo é tirado por Deus com uma promessa. A promessa de Deus, você sabe, vocês vão sair daqui, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão, dessa terra onde vocês estão sendo oprimidos, dessa terra onde vocês têm sido tão prejudicados durante todos esses anos, e eu preparei para vocês um lugar, uma terra, e essa terra é boa. Segundo o que a palavra de Deus diz, a promessa de Deus, era uma terra que mana leite e mel. Uma terra extraordinária, vista pelos olhos dos espias e confirmadas pelo próprio testemunho daqueles homens. O povo de Israel sai numa viagem que não levaria 2 meses, durou 40 anos. E você sabe por que durou 40 anos? Durou 40 anos por causa da murmuração do povo, durou 40 anos porque o povo se rebelou contra Deus, se rebelava contra Moisés, automaticamente se rebelava contra Deus. Chega nesse ponto, o período de 40 anos está se encerrando, e agora o povo está pronto para tomar posse, o povo está pronto para entrar na terra prometida. E agora é Josué, o capítulo 1, Deus chama Josué, que era o auxiliar de Moisés durante todo esse período, e as palavras de Deus para Josué é o seguinte: Moisés, o meu servo, morreu, ele está morto, agora é com você. É você que vai liderar essa entrada do povo na terra prometida. Então o povo chega no limite, o povo chega na fronteira. E o que separa o lugar onde eles estão para a terra prometida, para a terra de Canaã? O Rio Jordão. Então o povo para. Josué para com todo aquele povo. E o texto é o texto que nós acabamos de ler. As instruções que são dadas por Josué e a Josué
a respeito desse período de transição. Preste atenção, nesse período de transição, nós estamos falando hoje da decisão de avançar. Nós estamos falando hoje, a decisão de hoje é avance para o seu destino. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O povo está encerrando um ciclo. O povo está encerrando uma temporada da sua vida. O povo está encerrando uma estação, um período da sua vida. São 40 anos, e claro, nós sabemos que uma geração toda já morreu, né? Uma geração inteira já morreu, já ficou pelo deserto. Mas aqui é o encerramento de um ciclo para aquela nação, para aquele povo. É o encerramento de um ciclo para o começo de um novo. Eu quero que você entenda o seguinte, você precisa entender, nós vivemos constantemente mudando de estações. Constantemente nós somos chamados e atraídos para uma nova estação da nossa vida, para um novo momento da nossa vida. E eu não falo exclusivamente de mudança geográfica. Alguns aqui já experimentaram a mudança geográfica, eu mudei. Vim do Rio Grande do Sul, vim para o Mato Grosso do Sul, vim para Três Lagoas, vim para Água Clara, estou em Corumbá. Outros vieram de sua cidade direto para cá. Não é sobre essa mudança que nós estamos falando. Nós estamos falando de transições que nós experimentamos na nossa vida. De mudanças que muitas das vezes nós precisamos viver. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque nós não podemos, em nenhuma área da nossa vida, viver constantemente a história de ontem. Você precisa entender, nós somos todos os dias, quando cada dia se renova, nós estamos sendo chamados e atraídos para uma nova estação da nossa vida. Sabe por que muitas pessoas sofrem constantemente, sofrem por toda a sua vida? Elas não estão sofrendo necessariamente pelo momento atual, elas estão sofrendo por momentos, por estações anteriores da sua vida, que eles não saíram. Eles não saíram. Tem gente que está entrando em julho de 2025, mas carregando ainda a história de 2024, de 2023. Veja só, está vivendo uma nova estação, um novo tempo, porque cada dia é uma nova oportunidade. Mas muitas pessoas acordam guardando ainda aquele rancor de ontem, guardando ainda aquela mágoa, guardando ainda aquele ressentimento, trazendo para todos os dias da sua vida, para todos os novos dias da sua vida, aquele mesmo ódio, aquele mesmo ressentimento, aquela mesma dor, aquela mesma mágoa, aquela mesma decepção, aquele mesmo sentimento de traição. Preste atenção. Veja só, o sol brilha, a nova oportunidade chega, e ao invés de muitos aproveitarem essa nova oportunidade, esse novo dia, essa nova estação da sua vida, e viverem tudo que aquilo pode lhe trazer de novo, eles vivem a nova estação carregando as coisas velhas. Eu preciso que você entenda isso. Você pode até avançar para o teu destino, mas sabe o que você vai encontrar quando chegar lá? A velha história. Você vai chegar lá no teu destino carregando uma mochila, uma mala que só conta as tuas mazelas, as tuas tristezas, as tuas angústias, as tuas dores, porque você nunca quis deixar esse passado no passado. Porque você nunca quis deixar essas coisas na estação anterior. Na estação anterior da tua vida. Você foi mudando de estações, você foi mudando de fases e foi carregando consigo as mesmas dores. Carregando consigo a mesma bagagem. A mesma bagagem. Nós temos pessoas adultas que carregam, infelizmente, carregam ainda na sua vida adulta, carregam marcas da sua infância. Carregam marcas da sua adolescência. Sabe por quê? Simplesmente porque não aprenderam a viver a nova estação da sua vida, viver esse novo tempo como uma novidade, como algo novo de Deus para a sua vida. Eles vêm mudando de fase e de estações, mas vêm carregando junto consigo suas dores. Não são poucas pessoas que a gente conversa e elas estão carregando um passado muito pesado. Estão carregando passado muito pesado. E quando você as aconselha, quando você ora,
Sabe o que você ouve na maioria das vezes? As pessoas dizerem, mas não adianta, eu não consigo. Ah, eu tenho marcas e eu vou carregar essas marcas para sempre. Veja só, são pessoas que estão decididas. Não, pastor, mas não, irmãos, presta atenção. São pessoas que estão decididas, elas já decidiram que elas vão carregar isso. Porque se nós estamos falando sobre decisões que nós podemos tomar na nossa vida a partir de hoje, debaixo de uma direção de Deus. Não somos nós que curamos nossas feridas, é Deus quem traz o bálsamo. Não somos nós que carregamos as nossas dores, mas porque nós acreditamos que Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Você consegue entender? Eu não quero que você chegue no teu destino com as mesmas roupas do teu passado, com a bagagem da tua infância, da tua adolescência, da tua dor, da tua decepção, do teu abandono, da tua traição, sofrida ou aplicada. Não. E nem Deus quer. Se eu quero, imagina Deus, né? Deus também não quer que você chegue lá dessa forma. Quando nós olhamos para esse texto, eles param diante do Rio Jordão. Eles param diante do rio. Agora tem o rio, e é só passar o rio e eles estão entrando naquilo que Deus lhes havia prometido. Então nós estamos olhando para um período de transição. E o período de transição é exatamente esse, é sair da estação velha e entrar na nova estação. É abandonar o velho e começar a viver o novo. Estava diante deles a oportunidade de viver coisas novas. Estava diante deles a oportunidade de viver coisas novas. É isso que nós precisamos entender aqui. E esse texto, ele está cheio ele tem algumas palavras que são interessantes. Ele vai dizer, olha, tendo ele e Josué e todos os filhos de Israel partido, movimento. Veja, nós estamos vendo aqui um povo em movimento. Eles saíram de um lugar para outro. Vieram, movimento, transição. Nós estamos vendo um povo se movimentando, um povo saindo de um lugar e indo para o outro. O texto vai dizer, pousaram ali antes que passassem. Está vendo? Está vendo esses tempos verbais? Você está vendo essas palavras como elas são interessantes? Tudo está nos dizendo o seguinte, tudo está nos apontando exatamente para isso. Nós estamos olhando para um povo que está num processo de transição. Nós estamos olhando para um povo que está num processo de mudanças. Nós estamos olhando para uma história de um povo que está avançando para um destino. E qual é o destino deles? Canaã. O destino deles é Canaã. Agora, Canaã não vai vir, é eles que têm que ir a Canaã. É eles que têm que se movimentar. É eles que têm que aceitar os períodos de transição. É eles que têm que aceitar o tempo de Deus na vida deles. É eles que têm que entender, já é tempo de eu mudar. Já é tempo de eu sair daqui, já é hora de eu sair daqui. Eu quero fazer uma pergunta para você, há quanto tempo você está parado nessa estação da tua vida? Há quanto tempo você está parado nessa estação da tua vida? As coisas não fluem para você. As coisas não andam. Você acorda todo dia, às vezes você até acorda entusiasmado. Às vezes você pode até acordar empolgado para essa mudança na tua vida. Para essa próxima fase. Para esse novo nível, para esse novo na tua vida. Mas aí alguma coisa vem, uma palavra, uma lembrança, uma frase, algo vem à tua mente, lá está você de novo, estacionado na mesma estação. E você vê o trem passando, você vê as oportunidades na tua vida passando. Sabe, tem estações na minha vida, Éder, que eu tenho 52 anos. Eu não vou viver mais do que eu já vivi. Essa é uma certeza. E eu olho para trás e fico pensando, por que eu parei nessa estação? Talvez eu não tenha tempo de recuperar tudo que eu gostaria de recuperar. Talvez eu não tenha tempo de sair de todas as estações que eu gostaria de sair, de todas as estações que eu decidi parar na minha vida. Sonhos que eu fui adiando. Cuidados comigo, com a minha saúde, cuidados comigo mesmo, com a minha vida, que eu fui adiando. Aquela brincadeira de
segunda-feira eu começo. Aquela brincadeira de, não, agora, no início do ano eu começo. Você consegue entender? Isso é ruim para nós. Porque a gente leva no tom da brincadeira, a gente leva na malemolência, mas depois a gente vai ver o resultado, e quando a gente olha, quer correr atrás do tempo. A gente quer correr atrás do tempo. Eu quero recuperar talvez 20 anos da minha vida, e talvez eu nem tenha mais 20 anos pela frente. Talvez eu nem tenha mais 20 anos. E se eu tiver 20 anos, eu não acredito que eu vou ter 70 anos com muito entusiasmo, não. Talvez o meu ânimo com 70 anos já não seja o mesmo. Você consegue entender? Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. É muito sério. É muito sério. Se hoje você está olhando para a tua vida e você está vendo sinais na tua vida, você está com bagagens, carregando ainda bagagens de estações velhas, eu quero hoje te desafiar a soltar essas bagagens, porque ainda dá tempo. Eu quero hoje te desafiar a dizer, não, essa bagagem não serve mais para esse tempo. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer, ele entende bem os tempos da vida. Ele vai dizer assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu sou grande, né? Você consegue entender? Isso é interessante, isso é entender as fases da vida. Sabe, irmão, quando alguém pisava no meu calo, eu tinha 15 anos, fazia sentido eu ficar brabinho. Pisaram no meu calo. Mas não com 50, né? E às vezes nós estamos com 50, com sintomas de 15. Nós já somos avós, mas agindo como se fôssemos adolescentes. Você consegue entender? Isso é não mudar de fase. Isso é não mudar de estação. Sabe, nos falta a maturidade que já deveríamos ter. Nos falta a responsabilidade que já deveríamos ter. Nos falta o comprometimento que já deveríamos ter. Isso é sintoma de que nós ficamos parados em algumas estações da nossa vida. E aí, meu irmão, qual é o teu destino? Para onde você está avançando? E quando você chegar lá? Sinceramente, ninguém gosta de ouvir isso, né? Mas você já parou para pensar se depender hoje, se depender hoje, você morrer hoje, o que vão escrever na tua lápide? O que as pessoas vão dizer de você? Tem um vídeo agora interessante, que o pessoal faz lá, a mulher, as pessoas chegando, o pastor morreu. Você já viu esse vídeo? É interessante. O pastor é como se o pastor estivesse dentro do caixão morto, né? Aí as pessoas chegam e falam, pastor, quem é que ficou responsável pela limpeza da igreja? Pastor, quem é que vai fazer o culto das crianças? Agora, se a gente pensar o seguinte, o que as pessoas vão dizer de nós nesse dia? Isso tem a ver com as mudanças. Isso tem a ver com os avanços, se nós fizemos avanços ou não. Olha só, esse texto ele é interessante. O Rio Jordão está diante do povo. Para eles chegarem em Canaã, eles têm que sair daquele lugar onde eles estão. Eles não conseguem atravessar o Rio Jordão se eles não tomarem uma decisão de movimento. Se eles não aceitarem que o tempo deles ali acabou. O tempo deles ali, à beira do Jordão, findou. Não dá para ficar a vida inteira ali, olhando para o outro lado do Jordão e dizendo, olha lá Canaã, ó, olha lá que coisa linda, olha lá que coisa maravilhosa. Eu não sei se você está hoje vivendo a estação que você deveria estar vivendo. Talvez você olhe para trás e diga, não, pastor, eu planejei nessa idade estar assim, mas não estou. Qual foi a estação que você parou? Qual foi a estação que o trem parou, abriu as portas e você não entrou? Qual foi a estação? Entenda o que eu quero te dizer. Você precisa avançar para o seu destino.
Hoje você precisa sair daqui decidido a se colocar em movimento. Não para recuperar tempo perdido, porque a melhor decisão, quem lembra? A melhor decisão é a próxima. Não adianta ficar olhando, já perdi, não, agora já foi. Não, pastor, eu quero voltar lá. Não, não volta mais, deixa quieto. Se não foi bom naquela época, imagina ter que voltar lá. Não, deixa quieto. Deixa lá. Mas é a partir de agora. Porque se você continuar sentado à margem do Rio Jordão, olhando, você vai de novo perder o tempo da mudança. Você vai de novo perder o tempo da transição. Deixa eu te dizer, o melhor para acontecer na tua vida ainda está para acontecer. Ou você acha que você já viveu tudo de bom? Tem gente que nem disse amém porque não acredita nisso. Você acha que já viveu tudo de bom? Então já posso orar por vocês, irem. Senhor, posso? Recebe. Não, amor. Não, misericórdia, amor. Não, você vai ficar, você fica. Não vai não. Não vai não, fica aí. Eu vou primeiro. Não sei viver sem você, Deus o livre. Hein? Você acha que você já viveu tudo que tinha para viver? Você acha que já viveu o melhor? Não. Pastor, mas eu já estou tão... Ei, os velhos terão visões. Os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos e visões. Ei, não tem idade. O que tem é a oportunidade. A oportunidade de Deus. É você dizer, Deus, quer saber de uma coisa? Tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Tudo que o Senhor ainda vai me dar como privilégio. Tudo que o Senhor ainda vai me dar como privilégio de desfrutar e de viver, eu quero e eu vou viver. Deixa eu ser rapidinho aqui, só para nós entendermos essas 3 lições aqui, senão nós vamos ficar até muito tarde. Vamos lá, primeira coisa que nós precisamos entender, que esse povo entendeu. Para você avançar para o teu destino, é necessário romper com a velha identidade. É necessário, não é você fazer um RG novo. Não. É necessário romper com a velha identidade. Qual era a identidade desse povo? Eles eram ex-escravos. Eles eram o povo que ficou vagando por 40 anos no deserto e o povo que ficou 430 anos como escravo. Quando nós falamos de romper com a velha identidade, nós estamos falando de uma mudança de mentalidade. Acabei de falar aqui. Às vezes a pessoa não representa a idade que ela tem na mentalidade. A mentalidade das pessoas, de alguns não acompanha a idade que eles têm. Ele já está naquela idade de levar a pancada, né? Mas leva a pancada. Ai, céus, vida, alguém me ajuda. O escritor dos Hebreus está dizendo, ei, vocês já tinham que estar ajudando e ainda estão pedindo ajuda. Você já tem maturidade para estar sendo professor, mestre dos outros, ainda estão aí querendo que alguém os ajude. E isso é gente que perdeu o tempo. Você consegue entender? A primeira coisa, para você avançar para o teu destino, é necessário romper com a velha identidade. Ou seja, é necessário uma mudança de mentalidade. Não dá para ir para a nova estação com a mentalidade velha. Já pensou eles chegarem em Canaã, tudo é deles, Deus prometeu, mas eles com uma mentalidade de escravo ainda, com aquela mentalidade de coitadinhos, coitado de nós, de gente sofrida. Era necessário uma mudança de mentalidade. A partir daquele momento, a partir daquele momento que eles atravessassem o Rio Jordão, eles não seriam mais o povo escravo do Egito, eles não seriam mais o povo que vagou por 40 anos no deserto. Eles seriam o povo herdeiros da promessa de Deus. Paulo diz, olha, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é uma promessa, isso é uma palavra, isso é uma garantia de Deus para a nossa vida. Então, se tudo se fez novo, você tem que querer viver o novo. Meu irmão, preste atenção. A primeira coisa que nós precisamos para avançar para esse novo tempo, para avançar para o nosso destino, é necessário romper com a velha identidade.
É necessário uma mudança de mentalidade. Paulo vai dizer o seguinte no livro de Romanos, capítulo 12. Ele vai dizer, olha, renovem a sua mente. Ó, sejam transformados pela renovação da mente. Não é extraordinário isso? Você começar a pensar, você parar com esse negócio de levantar, não, eu não mereço, ai, coitado de mim, ai, não dá certo mesmo, eu nasci para ser assim. Não adianta mesmo, muda essa mentalidade. A gente canta aqui, cantamos semana passada, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mas tem gente que mesmo sabendo que é filho de Deus, vive como um escravo. Não vive como filho. Não vive como filho. Então é necessário romper com a velha identidade. Segundo, para você avançar para o seu destino, é necessário não olhar para trás. Não parece lógico? Pastor, mas quem quer ficar olhando para trás? Tem muita gente. Muita gente que quer ficar olhando para trás, sim. Embora isso seja lógico. Eu quero esquecer meu passado. Tem muita gente que não quer. Tem muitas pessoas que não fazem esse esforço. Preste atenção. Sabe por quê? Porque às vezes eles estão apegados ao que deu certo. Às vezes eles ficam olhando para trás, apegado ao sucesso que eles tiveram, às coisas que deram certo na sua vida. Aí eles têm saudade daquilo que já foi bom. Irmão, já foi bom e está ruim? Larga a mão, vamos embora. Mas tem gente que fica com saudade daquele tempo. Já passou. Nós já estamos em outra estação. Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque essa alegria passada, esse sucesso do passado, pode nos tornar acomodados. Pode ser confortável para nós. E pode nos acomodar nessa condição, nos impedindo de querer mais. Talvez você diga, pastor, mas quem que não quer? Quem que vai ficar olhando para trás? Tem muita gente que olha para trás porque teve uma história boa lá atrás e hoje não está mais. Tem muita gente que olha para trás porque a história dele lá atrás é uma história de fracasso. E se você ficar olhando para trás para a tua história de fracasso, esse fracasso vai te desencorajar a continuar. Preste atenção, você precisa avançar para o seu destino. Mas para você avançar para o seu destino, você precisa decidir ir para esse novo tempo com uma nova mentalidade. Você precisa decidir ir para esse tempo olhando para frente. Foi o que Deus disse. Deus disse para Josué, vocês devem seguir a arca. Você deve seguir, os sacerdotes vão pegar a arca. E vocês têm que ficar olhando, aonde ela for, vocês devem ir. E nós sabemos muito bem que a arca é a presença de Deus, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Então preste atenção. É necessário primeiro romper com a velha identidade. Você precisa mudar a tua identidade, você precisa mudar a tua mentalidade. Segundo, para você avançar para o teu destino, você precisa decidir não olhar mais para trás. Pastor, eu era feliz e não sabia. Tá bom. Siga a arca, siga a presença de Deus, olha para frente. Você tem que caminhar para frente. Já disseram por aí, não sei se é verdade, que só quem anda para trás é o quê? Caranguejo. Dizem, né? Mas tem gente que diz que é de lado. Fica aí a dúvida. Não vai perguntar no Google. Terceiro, para você avançar para o seu destino, é necessário focar no futuro. É necessário focar no futuro. O texto está cheio de ideias. Saiam do lugar em que vocês estão. Vocês saberão o caminho que devem ir. Sigam a arca. Amanhã o Senhor fará. Tudo que Deus tinha para fazer estava adiante deles. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada que Deus queira fazer interessante no teu passado. Deus não está preocupado em fazer uma regressão, em te levar lá quando você era. Não, Deus não está nem um pouquinho interessado nisso. Deus está interessado em resolver o teu futuro. Deus está interessado em realizar, em prover o teu futuro. Não tem nada de interessante no teu passado. Nem para você e nem para Deus. Pastor, passado não resolvido.
passado não resolvido, você resolve daqui para frente. Você toma decisões que possam te levar para novas estações da tua vida. Irmãos, preste atenção, nós precisamos entender que as coisas maravilhosas estão diante de nós. Você pode ter vivido momentos extraordinários da tua vida, você pode ter momentos de alegria, você pode olhar para trás e dizer, nossa, quanta coisa boa eu já vivi, ok, mas não olhe mais para trás, porque se você ficar olhando para trás para as coisas boas que você já viveu, isso pode te paralisar e te impedir de continuar em busca das que estão diante de você. Só tem um lugar para você ir. Olha para quem está do seu lado, olha sério para ele. Porque você vai dizer para onde ele vai agora. Só tem um lugar para ele ir. Fala para ele, teu destino. Diga teu futuro. Diga não é teu passado. Diga teu futuro. Não, fala melhor para ele. Faz o seguinte, fala para ele assim, ó, teu futuro está te esperando. Como você acha que vai ser o futuro desse abençoado aí? Dessa abençoada aí? Hã? Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar. Preste atenção. Deus está mais preocupado com o teu futuro. Preocupado, irmãos, entre aspas, tá? Deus não tem preocupação nenhuma. Mas Deus está mais preocupado com o teu futuro do que com o teu passado. Pastor, tem muita coisa para resolver no meu passado. Vai voltando lá para você ver o quanto de oportunidade você vai perdendo. Vai voltando ao teu passado, fica voltando lá. Pastor, mas como que eu resolvo? Eu vou te dar fórmula agora, presta atenção. Não grava. Não grava. Que eu vou te dar a fórmula agora de como você vai resolver seu passado. Ó, entrou até um fundo musical aqui. Arrepiou aqui. Não grava, senão o pessoal da internet vai saber. Não quero que eles saibam, só vocês. Quer saber o segredo? Como você resolve seu passado? Diga a Jesus, meu passado não me pertence mais. Diga, Senhor, pronto. Eu não vou ficar carregando essa mala, não. Não é a sua mulher, rapaz. Que ela não é uma mala. Não é seu marido, não. As mulheres já... É olhar para o marido assim, viu? Não é seu marido, não. Ei, não. Hoje você vai dizer, Deus, não quero mais. Chega. Senhor, o que me feriram, o que me disseram, o que fizeram comigo, a forma como me trataram, essa injustiça, essa decepção, hoje, Senhor, ó, está tudo diante do Senhor. Não vou olhar mais para trás, vou avançar para o meu destino, porque o meu futuro está me esperando e tem coisa boa lá na frente. Tem coisa boa lá na frente. Fica de pé no seu lugar. Só você que está pronto para ir para a próxima estação da tua vida. Só você que está pronto para avançar, para viver o melhor de Deus na tua vida. Talvez você diga, pastor, eu já vivi momentos bons da minha vida, eu sou uma pessoa feliz, realizada. Você acha que é tudo? Você acha que isso é tudo? Se já está bom, imagina amanhã. Imagina a semana que vem, mês que vem. Imagina a próxima estação da tua vida. Imagina o próximo. Sabe quando você acordar amanhã? Olha só, quando você acordar amanhã, a primeira coisa, a primeira maravilha, quando você acordar amanhã, vai ser saber que você está vivo. Você vai poder olhar para os seus, sua família, seus familiares, seus amigos. Você vai olhar para você e vai dizer, mais uma oportunidade que Deus me dá de realizar um projeto, de realizar o meu sonho, de viver para o próximo. Mais uma oportunidade que Deus me dá de abraçar minha esposa, de beijar meus filhos. Mais uma oportunidade que Deus me dá de ir para trabalho, para ir trabalhar, voltar para casa com o meu sustento, para minha casa. Mais uma oportunidade. Você está vendo que todos os dias são oportunidades de Deus. Oportunidades de Deus.
Entenda isso. Lembra? Lembra? Talvez o emprego que você não gosta é o emprego que o desempregado gostaria de ter. A família que você reclama é a família do abandonado, que o abandonado gostaria de ter. Entenda uma coisa, tem um futuro para você. Tem um destino para você. E é para lá que você tem que ir. Para de ficar voltando. Para de ficar voltando a esse passado de dor, de angústia, de remorso, de infelicidade. Para. Como que eu resolvo? Já te dei o segredo. Falei até para não gravar. Já te dei o segredo. Está aqui, Senhor, ó. Isso aqui ainda me incomoda. Isso aqui no meu passado ainda me incomoda. Isso aqui ainda me entristece. Isso aqui ainda me angustia. Isso aqui está aqui, Senhor, ó. Estou colocando diante do Senhor e eu não quero pegar mais. Guarda aí para ti, se o Senhor quiser. Eu só quero olhar para frente e eu quero andar para frente e eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor já reservou e liberou sobre a minha vida. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração.